Nessa virada de ano, a reforma política voltou a ocupar o centro dos grandes debates. O ex-presidente Lula disse que iria lutar pela reforma fora da presidência. E a presidenta Dilma Rousseff, no discurso de posse, pregou a necessidade de mudanças na legislação para, segundo ela, fazer avançar nossa jovem democracia, fortalecer o sentido programático dos partidos e aperfeiçoar as instituições, restaurando valores e dando mais transparência ao conjunto da atividade pública. Para debater esse retorno da reforma política ao cenário brasileiro, o Cidadania recebe o professor do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília e consultor legislativo do Senado Federal, Eurico Antônio Gonzalez Cursino dos Santos. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Cidadania. Eu queria fazer a primeira pergunta baseado nessa abertura que eu fiz. Todo início de legislatura ou todo início de novo governo, o tema da reforma política acaba voltando. Né? Os presidentes de Câmara ou do Senado, o presidente da República, os grandes líderes voltam a falar da reforma política e ela nunca sai do papel. O que acontece que a reforma não consegue ser feita pelo Congresso? Houve, inclusive, uma proposta que saiu do Senado há coisa de 10 anos atrás, né? Liderada pelo então senador Sérgio Machado, e que foi para a Câmara e também não prosperou. Qual é o problema que existe em realizar uma reforma ou o tipo de reforma que se consegue consensualmente? Bom dia, senhoras e senhores. Explicar por que a reforma não acontece é relativamente simples. Né? Você não... É complicado esperar que atores que estejam ganhando um determinado jogo vão mudar as regras do jogo que eles aprenderam a jogar para ganhar. Então não é difícil entender por que a reforma não acontece. Acontece exatamente por causa disso, porque as pessoas que estão hoje, né, detendo mandatos não são aquelas de quem se deve esperar uma iniciativa desse tipo. Muito embora elas não precisem obrigatoriamente se opor, eu tenho certeza que existem forças aqui dentro do parlamento que são favoráveis a isso. Mais relevante é a gente pensar que agora existe um ator de peso, né, o ex-presidente Lula, que declara estar comprometido com a feitura da reforma, e isso é muito positivo. Nós precisamos de fazer uma reforma política por várias razões, e a melhor delas, eu acho, é uma certa ambição com relação à nossa própria sociedade. A nossa sociedade tem forças e capacidades históricas que estão, digamos assim, detidas, né, em razão de formas político-eleitorais que já não convêm mais, que já não liberam mais todas as energias que a sociedade está sabendo acumular. Quando a gente faz uma legislação eleitoral, é como um pescador que tece a malha de uma rede. Né? Ele, conforme o tecido da malha da rede, ele pega esse ou aquele peixe. Ele pega o peixe maior, o peixe menor, o peixe que mora no fundo, o peixe que nada perto do Recife. A legislação eleitoral, a legislação política eleitoral é como a malha de uma rede, que nós vamos passar na sociedade, né, para recrutar aqueles melhores representantes. Então, isso pode ser mudado mesmo. A gente consegue fazer muita coisa alterando a legislação político-eleitoral, no sentido de mudar a qualidade e a direção, né, dos fenômenos de representação. A gente precisa mesmo fazer isso pela melhor das razões, porque nós precisamos avançar, como disse a presidente, e podemos avançar. Temos material humano para isso, sem a menor dúvida. Bom, está acompanhando também o nosso programa, junto comigo, o companheiro Beto Almeida, jornalista da TV Senado. Por favor, Beto. Muito obrigado. Mas quando a presidente Dilma fala na necessidade de aperfeiçoar a nossa jovem democracia, é possível inferir nessa afirmação que se fará um esforço, como tem sido feito em várias outras sociedades, em vários outros sistemas políticos, para passar de uma democracia representativa para também algo que seja mais participativo, ou seja, oferecendo à sociedade instrumentos de participação que lhe permitam essa forma de democracia mais participativa e mais aperfeiçoada. Que instrumentos poderiam ser pensados? Bom, isso aí já é uma questão sociológica mais complicada. É fato que a nossa Constituição, me chama muita atenção isso, ela prevê
os direitos políticos vão ser exercidos, né, mediante representação e mediante participação. A participação, ela supõe, né, um certo encorpamento do interesse político do indivíduo, do cidadão, que por sua vez depende de uma sociedade que permita a esse indivíduo, a esse cidadão, a essa cidadã média, que possa dispor de parte do seu dia ou de parte da sua semana para atividades cívicas, para essa coisa nem sempre agradável, frequentemente aborrecida, que é lidar com interesses conflitantes, né? Isso não tem nada de particularmente agradável, não é tomar suco de laranja, de modo que a participação política é uma, digamos assim, uma arte que depende de um monte de condições subjetivas, ou seja, precisa, se a gente já engatinha em vários setores, né, uma jovem democracia, ela é particularmente jovem nesse quesito. Me chama a atenção o fato da Constituição de 88 ter previsto um monte de instâncias participativas, de conselhos, conselho para a infância, conselho para a terceira idade, conselho para cá, conselho para lá, tem um monte de conselhos que apontam na direção de minorias ou segmentos da sociedade. Conferências. E essas coisas estão apenas, hoje nós temos 22, 23 anos de vigência da Constituição, essas coisas estão, digamos assim, apenas surgindo. Né? Em um número muito expressivo dos municípios da nação, esses conselhos não foram instalados. Uhum. Será apenas falta de recurso? Não, eu acho que não. Eu acho que também é falta de costume, falta de perceber para que aquelas coisas servem. E isso é uma coisa que, embora a gente possa induzir, né, não pode forçar demais. O outro lado, quer dizer, que é a ideia de participação através de voto, né, e não através de discussão, do emprego do próprio tempo, né, ao longo da semana, mas que é através de voto, coisa do tipo plebiscito, referendos. Né, e aí me chama a atenção, eu não sou contra de jeito nenhum, mas apenas acho que isso devia ser usado só quando houvesse um consenso social razoável a respeito do assunto. Assuntos muito disputados, né? Eu penso que não é bom negócio levá-los a plebiscito, porque se eles são disputados, o plebiscito é que elide a discussão de fato, porque ele você vai botar a mídia publicitária na jogada, vão fazer belas propagandas para uma posição, belas propagandas para outra posição, e digamos assim, a substância da coisa mesmo vai ser substituída por uma guerra midiática. Né? Isso não me parece legal. De uma forma geral, essa estrutura do plebiscito aponta para o que eu acho que é um problema que a gente precisa debater com a reforma da legislação eleitoral, que é uma distância muito grande entre o corpo político representativo, o corpo de representantes eleitos e a população. O Parlamento Federal tem uns 600 e poucos membros, são 100 e tantos milhões de eleitores. A razão de representação para uma sociedade que aspira, né, a senhorear-se da sua política, que aspira que a política seja o instrumento de implementação do bem comum, essa razão de representação nossa, quer dizer, um representante para quê? Para dezenas de milhões de pessoas. Né? Isso não pode, a gente não pode esperar se reconhecer nesse tipo de estrutura representativa. Como é que a gente, que uma reforma política poderia fazer nesse sentido, de aumentar a representatividade do parlamentar federal? Olha, em termos do desenho mais geral do modelo, mas aí é a coisa mais difícil de se conseguir, né, você precisava ampliar o número de postos representativos, por mais que a opinião pareça esdrúxula com relação à opinião comum hoje em dia, que a gente talvez ache que tem deputado, senador demais, tem gente querendo acabar com o Senado. Eu sou ao contrário. Eu acho que nós precisamos aumentar a razão de representação. Precisa haver mais representantes para a população que está se adensando cada vez mais, que está se educando cada vez mais. Então tem, digamos assim, mais condição de ser menos arrebanhada e mais propriamente representada.
Isso é que está acontecendo. Nós queremos que isso aconteça. Por isso, mexemos com escolas, nos preocupamos com reformas de ensino, com melhores condições nas escolas. Isso, de algum modo, dá resultado. E o resultado que dá é um adensamento da consciência do cidadão, que tende a esperar dos seus representantes, não só esperar mais, mas esperar melhor, no sentido de esperar com ideias mais claras e mais concretas. Eu vinha dirigindo para cá hoje, estão fazendo um programa aí de adote um parlamentar. Começaram com isso em São Paulo, adote um vereador, agora tem alguém querendo fazer aqui em Brasília, adote um deputado distrital, de modo que grupos de cidadãos vão ficar mais próximos, né, entrar em diálogo com o parlamentar. Isso não tem como não ser bom. Né? Esse tipo de coisa está começando a pipocar e vai acontecer cada vez mais. Então, num sentido, digamos assim, ideal, nós precisávamos de mais espaços de representação, mais postos e mais instâncias intermediárias entre a cidadania e o grande parlamento federal. Um pouco como já existe entre o cidadão e o parlamento, né? Você tem uma vereança municipal, depois você tem um legislativo estadual, mas todos esses mecanismos, né, de algum modo já aprenderam a ser usados por interesses que a República hoje em dia não está mais querendo privilegiar, está querendo desalojar esses interesses. Então nós precisamos, além da legislação, digamos assim, revitalizar, né, instâncias como a Câmara Municipal e a Assembleia Legislativa. Seria muito interessante que nós criássemos outras instâncias eleitorais também, que se votasse mais. Eu não quero chegar aqui e dizer o modelo é nessa direção ou naquela direção. Isso eu acho que as circunstâncias regionais, o parlamento mesmo aqui tem condições excelentes de auscultar a cidadania e reparar onde é que é possível haver mais e mais representação, mas de qualquer forma a ideia do modelo era mais instâncias entre o cidadão isolado e o grande Estado federal aqui em cima, de modo que não ficasse esse leviatã enorme aqui olhando para o cidadão pequenininho. Esse cidadão tem que estar multiplamente associado a outros cidadãos, a grupos da sociedade civil, ancorar a atividade participativa na participação em grupos, é o seu sindicato, é o seu grupo jovem, é a sua banda de rock, é tudo. É preciso se associar mais para que esse cidadão se perceba enquanto associado e vá com uma qualidade nova. E isso está acontecendo, eu não estou falando isso assim da minha cabeça, não, isso está acontecendo, né? E vá com essa perspectiva nova procurar representação. Isso teria afinidade com uma arquitetura institucional nova, que dispusesse mais instâncias representativas. Bom, isso, como eu estava dizendo, em termos de modelo, né? Pensando de forma mais pragmática com relação ao que as possibilidades que a experiência indica que podem ser exploradas, né? Eu acho que o que poderia ter de mais eficaz na atual pauta, né, de reforma política que nós temos é a adoção de alguma forma de voto distrital. O que está mais próximo disso que eu estava dizendo, no sentido de que o cidadão possa acompanhar e perceber melhor o que é que está sendo feito com essa delegação, né, de algo que é dele, cidadão, que ele faz para outrem, né, é através do voto distrital. A representação proporcional já fez com que o cidadão perca de vista em quem foi que ele votou, o que é que ele está vendo representado lá dentro, né? Eu acho que não foi uma experiência muito feliz a nossa nas últimas décadas com o voto, com a representação proporcional. É possível que a gente pense na hora de mudar num sistema misto que mantenha alguma forma de representação proporcional, embora para mim, do meu ponto de vista, isso na verdade é concessão a interesses já bem instalados, mas tudo bem, negocia-se, né? É assim que são as coisas na política, mas desde que se negocie com o foco de que é preciso alterar a legislação eleitoral para que as pessoas votem em representantes do espaço vivo em que essas pessoas habitam. O senhor acha viável digamos, com a conformação do Congresso representativo ou proporcional como é hoje, aprovar uma
adoção do voto distrital ou voto distrital misto, que é uma coisa também que se fala há muitos anos, mas até agora não se viu a concretização disso, né? Eu acho que é bastante difícil, mas como, no sentido que eu estava falando no início, né, como a gente tem um ator imprevisto, um ator novo e imprevisto no processo, de quem eu espero que se empenhe nessa direção e faça aquela balança dos interesses pender na direção da reforma. Eu boto fé nisso. E a representação distrital, ela traz à tona um monte de aspectos desses que eu estava falando, no sentido de envolver mais o cidadão com o seu representante. Ele não perde o sujeito de vista, né? Outras medidas do tipo dificultar ou tornar ainda mais onerosa o deixar o mandato por alguma razão, ou por convite para algum cargo, ou mesmo a troca de partido mantendo o mandato. Quanto mais a gente dificultar isso, né, e ao mesmo tempo passar o voto para distrital, de modo que o representante tenha um rosto conhecido pelo seu eleitorado, o representante esteja associado a um conjunto de interesses prosaicos e cívicos ao mesmo tempo, né? O bem viver, a qualidade da relação com o vizinho, a qualidade do trânsito, a qualidade da vida naquele espaço, né? Isso dá uma concretude à função do político, que é tudo que nós esperamos, que é o que falta para, como eu estava dizendo, liberar energias da sociedade. Há um instrumento que vem sendo debatido naquela linha de dotar o eleitor de maior soberania sobre o seu próprio voto, nós temos experiências negativas da nossa sociedade, parlamentares que se apresentam ao eleitorado com um conjunto de ideias, de doutrina ou de posições, e após receberem o voto do eleitor, abandonam aquelas ideias, aquelas doutrinas, ou seja, o eleitor se sente justamente traído. E para que ele tenha não só o direito de eleger, mas também de deseleger, há sociedades que estão implantando já a revogabilidade do mandato. Só acho que esse seria um instrumento para dotar a nossa democracia de maior soberania por parte do eleitorado sobre os eleitos? Olha, formalmente não tem como não ser isso, né? Mas a mim chama mais a atenção nesse problema é o fato de isto, vamos dizer assim, estar acontecendo com uma certa frequência, porque não era para acontecer, né? Isso é função, o fato de nós estarmos enfrentando esse problema, né, deve nos alertar para o fato de que em alguma coisa nós estamos bobeando, né? Isso é função disso que vai aparecer aqui de outra forma agora, da desvinculação entre a massa da cidadania e esse corpo de representantes. Na verdade, se as coisas fossem conforme a Constituição prevê, representantes iam ter muito pouco espaço para fazer coisas desse tipo. Eu me elegi com a plataforma A e agora, a partir de hoje, eu vou fazer exatamente o contrário disso. Isso não ia ter sentido em outras circunstâncias, né? Como onde eu trabalho, né, e onde muita gente trabalha, você elege um chefe, né, e não faz sentido simplesmente o sujeito no dia seguinte dizer, olha, eu vou fazer tudo o contrário de tudo que a gente discutiu. As coisas não andam simplesmente, ela para, engripa, emperra tudo, porque o sistema está costurado, o chefe está ligado a quem ele chefia, e isso é uma troca, na verdade, a chefia é uma função, e não uma espécie de direito despótico arbitrário. Então, se o parlamentar está podendo se colocar a possibilidade de, olha, eu vou fazer tudo o contrário do que eu falei, o problema, já existe um problema grande, e eu diria, esse problema não está apenas no parlamentar. Ele está na tibieza de uma sociedade civil que dá ao cara um espaço muito grande e ele fica, às vezes, até, eu vou querer interpretar, ele fica, às vezes, até isolado. Os nossos parlamentares são pessoas que estão, digamos assim, nadando em águas muito turbulentas. As correntes de interesse são muito fortes, elas puxam para valer.
Se o sujeito não está, digamos assim, bem ancorado em quem o votou, nas milhares ou milhões de pessoas que votaram nele, ele também vai ter dificuldade para nadar contra determinadas correntes que são muito fortes. Então a gente tem que pensar isso como um todo articulado. O parlamentar precisa dos seus eleitores próximos a ele como uma realidade política para que quando ele fale grosso contra o interesse, isso funcione. Porque senão o cara fica isolado lá. É que o pano de fundo a esse debate da reforma política, professor, talvez possa ser sintetizado em que talvez a sociedade queira entender a democracia não apenas como o direito de votar de vez em quando, mas de participar efetivamente, inclusive controlando a qualidade do exercício dos mandatos. Sem dúvida. Mas os instrumentos são muito inalcançáveis. Basta ver que a iniciativa popular só foi utilizada em 22 anos, uma única vez agora no processo da ficha limpa, né? Ou seja, o eleitorado talvez se sinta meio impotente diante das dificuldades interpostas para se alcançar aquele instrumento de maior participação direta. O eleitorado é atomizado. Esse eu acho que o grande problema é esse. O eleitorado não está associado, são indivíduos isolados, né? E podia ser diferente, né? É como se nós fôssemos todo mundo átomo, né, que não tivesse ainda se agregado em células e essas células não tivessem se agregado em moléculas, porque o indivíduo isolado, né, ele nunca vai conseguir fazer face a alguma espécie de interesse que estrategicamente se encastele no Estado. Agora, quando ele se associa, eu volto a insistir, é um fenômeno de associação no sentido geral, não é só a associação diretamente visando a política, mas qualquer associação tem relevância política. Você forma uma banda de rock, um time de futebol da quadra que funcione como associação, que se reúna de tanto em tanto tempo, que de vez em quando delibere, que tenha um orçamento, que junte contribuição das pessoas. Tudo isso habilita as pessoas a viver na democracia, a entender a regra do jogo e até se dispor subjetivamente a participar, justamente como você está dizendo, a participar. Quer dizer, essas coisas têm duas pontas que se tocam, a participação e a representação. A participação educa para a escolha de representante. Você entende o que o representante vai estar fazendo. Porque em miniatura, mas uma miniatura real, você fez isso na sua vida. Nesse sentido que o voto distrital é importante, porque ele bota as pessoas para debater problemas, digamos assim, mais prosaicos e concretos da vida do que problemas mais, digamos assim, sofisticados da identidade cultural e coisa e tal, que é uma coisa de maior escolaridade, né? Mas o voto distrital vai fazer o sujeito debater o esgoto que não chegou na rua, o poste de luz que o fio está caindo, e isso é a vida concreta das pessoas. E o voto distrital empurra nessa direção, juntando pontas, né? Muito bem. Nós agradecemos demais a presença aqui do professor de Sociologia da Universidade de Brasília e também consultor legislativo do Senado, Eurico Antônio Gonzalez Cursino dos Santos. Agradeço também ao companheiro Beto Almeida, que participou conosco aqui desse programa Cidadania. E agradecemos também, principalmente, você que nos acompanhou, os telespectadores que nos acompanharam até agora. Lembrando que se você tiver alguma observação sobre este ou outros programas da TV Senado, pode acessar o nosso site, o nosso portal na internet, que é www.senado.gov.br/TV. Muito obrigado, até o próximo programa.